Hello guys, I'm Flávia Moura, English teacher at ArtSeb School and welcome! Então olá pessoal, eu sou a professora Flávia Moura, professora de inglês da escola ArtSeb e sejam muito bem-vindos, tá? Então olha só, na nossa primeira aulinha, nesse novo formato, nós vamos fazer uma pequena review lá no nosso módulo 4, tá turma? Antes da gente entrar aí nessa questão da pandemia, eu pedi que vocês fizessem uma pequena pesquisa sobre a questão do Simple Past e do Past Continuous. Como eu não recebi de todos, né, e eu deixei que vocês me entregassem na próxima aula, e foi quando nós paramos, o que aconteceu? Eu fiquei sem receber de alguns. Então eu resolvi fazer uma pequena revisão, uma pequena review, mas pequena mesmo, uma pequena review sobre o que eu pedi para vocês fazerem em casa, tá? E aí, aquele que não fez, aproveita e assiste essa aulinha para ficar melhor, ok? Let's go? Bom, nós vamos começar o seguinte, eu tenho aqui uma perguntinha. When we use the simple past? Quando nós usamos esse famoso simple past? Tá? Nós usamos para quê? Eu sempre converso com vocês em sala que a gente precisa saber para que ele serve, para que a gente usa, onde a gente usa tal assunto. Simple present, simple past, past continuous, simple continuous, ok? Então a gente precisa saber. Bom, já no simple past nós usamos quando a gente quer dizer que eu fiz alguma coisa, tá? É usado para indicar uma ação iniciada e acabada em algum tempo, tá bom? Por exemplo, I studied a lot yesterday. Eu estudei muito ontem. Então acabou. Então aquela ação iniciou e acabou. Uma ação, essa ação do Simple Past não volta mais. Bom, nós temos a nossa formação, a nossa formation. Qual é a nossa formação? Eu sempre converso com vocês em sala que a gente precisa do início, do meio e do fim de uma frase. E para isso eu preciso de uma formação. Se eu não souber essa formação, como é que eu vou construir essa frase? Ok? Look, sujeito, verbo principal no passado, mas o meu restante da frase, o meu complemento. Tá? Então eu preciso de um sujeito. Eu preciso de um verbo principal no passado, que é o que vai me indicar que está no Simple Past, e eu preciso de um restante da frase, ok? Então nós temos, look, Magali danced last night. Então eu quero dizer que o quê? Que a Magali dançou na noite passada. Então eu tenho Magali, que é o meu sujeito, o meu subject, eu tenho danced, que é o meu verbo principal e ele está no passado e nós vamos já comentar como é que eu sei que você já sabe. E eu tenho last night, que é o meu complemento. Another example nós temos Cascão played soccer yesterday. Cascão jogou futebol, né? Ontem. Observa, Cascão é o sujeito, played, o meu verbo principal está no passado, soccer yesterday, o meu complemento, ok? Lembraram? Vamos lá então. Bom, mas vocês sabem, turma, que quando a gente fala de simple past, eu tenho certeza que vocês lembram disso, como nós trabalhamos com verbos, a gente precisa lembrar um pouquinho dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Ai tia sim, tá? Então nós vamos lembrar um pouquinho desses verbos, primeiro dos verbos regulares no simple past. Como eu transformo um verbo regular que está no presente, no present, para o passado? Como é que eu faço isso? Tá? Os verbos regulares, nós temos umas regras a serem seguidas, ok? Então vamos lá. Na regra geral, a geralzona que a gente chama, para eu poder transformar o meu verbo do presente para o passado, eu só vou acrescentar um ed no final desse verbo, ok? Look, present, to work, to clean, to wash. Present. Past, worked, cleaned e washed. Ok? Então, na regra geral, nós acrescentamos apenas ed no final desse verbo. For example, present, minha oração no presente, nós temos
I work every day. Eu trabalho todos os dias. Está no presente. Present. In the past, para eu poder passar essa frase para o passado, o que eu faço? I, que é o meu sujeito, vou pegar o meu verbo que está no present e passar para o past, para o passado. Vou observar que verbo é esse, entra na regra geralzona ou não, nesse caso ainda entra, por isso eu acrescentei o ed. Então, I worked last night, ok? Bom, mas nós temos aí na nossa primeira regra, diz o seguinte, se o verbo terminar com a letrinha E, nosso E, acrescentamos apenas o D. Eu não vou colocar o outro E mais o D, não posso ficar com dois E e um D, tá? Já terminou com a letrinha E, tá bom? Então eu só acrescento o D. Look, in the present nós temos to like, to dance, to love, to arrive. Todos terminaram com a letrinha E, todos. Por isso, eu vou acrescentar apenas a letrinha D. For example, liked, danced, loved, arrived, ok? Bom, aqui nós temos John and Mary dance every month. Que o John e a Mary, eles dançam todo mês. Todo mês, Mary e John dançam. Para eu poder colocar essa frase no past, no passado, eu vou focar no verbo. Então, John and Mary, verbo dance, vai para a regra geralzona colocar o ed? Não, já terminou com a letrinha E. Então, eu vou acrescentar apenas o D, ok? Danced last month. Claro que não vai ficar every, né? Porque every é no presente. E last é no passado. Então, John and Mary danced last month. O John e a Mary dançaram no mês passado. Mas, repetition, verbos terminados em vogal mais Y, não fazemos essa troca. Acrescentamos apenas o ed. Olha só, look. Present, to stay, to enjoy, to play. Todos terminaram com Y, mas antes dele eu tenho uma vogal, não é uma consoante. Por isso, eu não vou fazer aquela jogada que a gente faz com uma consoante. O que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar o ed. For example, stayed, enjoyed, played, ok? In the present, nós temos we stay at home every weekend. Quer dizer o quê? Que nós ficamos ou permanecemos em casa todo final de semana. Tá? É uma coisa que a gente faz no present. In the past, we stayed, olha só o verbo principal, terminou com Y, mas aqui é uma vogal, então eu só acrescento o ed, at home last weekend. Então, nós ficamos ou permanecemos em casa no último final de semana ou no final de semana passado, ok? Lembraram? Bom, depois nós temos aqui, verbos terminados em consoante, vogal tônica, mais consoante, aquele nosso famoso CVC. Repetimos a última consoante e acrescentamos o AD. Então, a gente precisa ver essa vogal tônica, tá? Olha só, in the present. To stop, to plan, to permit, to before, ok? Então, eu tenho consoante, vogal e consoante, vogal e consoante e assim vai. Só que o top, plan, meet e for, ele é o mais forte. Então, essa vogal, ela sai mais forte, que é a chamada vogal tônica. Então, quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, nós vamos repetir a última consoante, que nesse caso aqui é o P, nesse caso é o N, é o T e é o R. A gente vai dobrar a última consoante desse verbo e acrescentar ED, ok? Look aqui. Present. I plan to travel every vacation. In the past, I planned to travel last vacation. Então, eu planejo viajar nas minhas férias. Present. Eu planejei viajar, né, nas minhas férias, ok? Mas, petition. Verbos terminados em CVC, lembraram? Mas não tem a vogal tônica.
Ou seja, a sílaba anterior não é a mais forte. Não dobramos a última consoante, apenas acrescentamos o ED. Olha só, vê se vocês lembram aí. Present, to, visit, to, open. Eu não falo open. Então, eu preciso saber a pronúncia desse verbo na questão aqui, dessa regrinha, tá? Ai, tia Flávia, como é que eu vou saber? Praticando, falando o verbo, ok? Então, visit, opened, tá? Então, a primeira é a mais forte. Present, the teacher opened the door. A professora abre a porta. Past, the teacher opened the door. Observe que aqui eu só acrescentei o ED, tá? Bom, nesse assunto aqui nós temos também as expressões de tempo usadas no Simple Past, ok? Last year, last month, yesterday e assim vai. Vamos conhecer aqui. Aliás, vocês já conhecem, é só uma review, don't forget. Yesterday, ontem. Então, I cried a lot yesterday. Eu chorei muito ontem. Depois nós temos o last mais o advérbio de tempo. For example, Carlos traveled last year, last month, last weekend. Essa expressão last como é o advérbio de tempo. Year, month, weekend, ok? Expressões compostas por advérbio de tempo mais ago. Nós temos Annie traveled a year ago, month ago, a few hours ago, tá? Então, algum tempo, tá? Há poucos minutos atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, ok? Bom, aqui nós temos alguns exemplos. Vamos ver se vocês aí vão conseguir, tá? Vamos ver se vocês vão lembrar das regrinhas que nós acabamos de falar. Olha só, look. I wash the plates yesterday. Então, eu vou acrescentar com ED esse wash. Eu vou acrescentar só com o D, com o IED, ou com o C e o ED. Ou desculpa, o C ou o ED. Vou fazer o quê? Então, olha só. I washed the plates yesterday. Eu preciso passar esse verbo aqui para o passado. Ele é um verbo regular, ele tem regras. Então, vamos ver. O que vocês acham? Nós vamos acrescentar apenas o ED. Por quê? Porque ele entra na regra geral. Eu não tenho nenhuma regra geral terminado com SH, tá? Eu vou acrescentar o ED. Não. Regra geralzona, eu vou acrescentar o ED. Então, eu lavei os pratos ontem. I washed the plates yesterday. Another example. My parents arrived at home. Look, olhe para o verbo. O verbo já terminou com a letrinha E. Eu vou acrescentar outro E com D, só o D, o IED ou esse ED aí com esse C. Se já terminou com a letrinha E, eu só acrescento o D, ok? My parents arrived at home. Os meus pais, né, chegaram em casa. The principal stopped at the door. The principal stopped at the door. E aí, eu tenho o verbo stop. Você vai olhar para o verbo, look. Consoante, vogal e consoante, ok? E aí, o que eu vou fazer? A vogal é tônica? Stop. Stop. É tônica sim. Nesse caso, eu vou repetir a minha consoante, que no caso é o P, e vou colocar o ED, ok? The principal stopped at the door. Another example. The baby cried a lot last night. Essa aqui tá very easy, né? Muito fácil. The baby cried. Observe que tá faltando uma letra já aqui. Essa aqui eu dei pra vocês, hein? The cry. Olha só. O verbo cry é aquele verbo que termina com Y. E aqui é uma consoante. E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar o Y, por isso que ele já não está aqui. E vou colocar quem? IED. The baby cried a lot last night. O bebê chorou muito ontem à noite. Ok? Lembraram aí das regrinhas dos verbos irregulares? Agora a gente vai lembrar um pouquinho dos verbos irregulares. Let's go? Bom, olha só. Os nossos irregular verbs no Simple Past, não sei se vocês lembram, mas a gente já comentou isso várias vezes em sala, né? Como que a gente faz o passado, então, desses temidos verbos irregulares?
Tia, tem alguma regra? Não. Infelizmente não tem. A gente precisa conhecer esses verbos. Mas não tem como dar uma lista pra gente? Gente, para dar lista para vocês fica assim muito vago, sabe? Por quê? Porque você precisa praticar. Você fazendo os exercícios, você na mesma horinha você vai detectando se ele é regular ou irregular. Mas você precisa fazer, tá bom? Então olha só, os verbos regulares não têm regras. Eles têm sua própria forma. Tem sua própria forma. Então a regra ele não segue a terminação é D, a regra ele não segue apenas o D, ou o I é D, ou a consoante e o é D, não segue. É do jeitinho dele, a escrita, enfim. Look, present nós temos to be, to read, to speak, to break e to go. Coloquei só alguns, né, gente? Bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Isso aqui é só para vocês lembrarem, tá? In the past, olha só qual é o passado do nosso famoso to be, que eu sei que vocês lembram também. Was, worry, read, spoke, broke e went. Olha como muda. Tem uns que mudam só a vogal, mas tem outros que mudam totalmente, ok? Isso aqui não é novidade para vocês, hein? Então, olha só, vamos ver isso aqui numa frase. Present, we go to school every week. Nós vamos à escola, nós vamos para a escola toda semana. No present. In the past, we went. Olha só como muda totalmente, tá? We went to school yesterday. Nós fomos para a escola ontem, ok? Interrogative form. Eu preciso de um auxiliar para eu poder a forma interrogativa. Lembra que nós já conversamos muito sobre forma interrogativa e negativa em sala. Se eu tenho to be, eu faço com o próprio to be. Lembraram? Mas no simple past nós não temos. Então nós precisamos de um auxiliar. E o meu auxiliar no simple past para interrogar é o did. Então eu uso o did, depois o meu sujeito e o meu verbo principal volta para o presente, a forma normal dele e o meu complemento. Look, Annie washed the plates last night. E a Annie lavou os pratos ontem à noite, né? Na última noite. Então olha só, o washed, ele é um verbo regular, porque é de cara que terminou com ED. Vamos passar para a forma interrogativa. Vamos lá. Did, que é o meu auxiliar na forma interrogativa, don't forget. Aí vem quem? Sujeito, que é a N. O meu verbo principal, ele tem que voltar para a forma dele normal, para o presente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o ED. Lembra que vocês já comentaram comigo? Ah, tia, mas se for regular fica fácil. Se for irregular, eu preciso saber o presente desse verbo. Exatamente. Você precisa conhecer, tá? Então, nesse caso, ele é regular. Fica assim, very, very easy. Só vou tirar o ED. Fica o wash the plates last night. A Anne lavou os pratos ontem à noite. Ai, oh my God. Bom, another example, look. John broke his leg last month. Então, o John quebrou a perna dele no mês passado. Observa o verbo broke, o verbo quebrar. Broke é o verbo quebrar no passado. Então, eu preciso conhecer o presente desse verbo. Eu preciso saber o presente dele. Vou usar o meu auxiliar did, que é o auxiliar que eu uso no simple past. Vou usar o meu sujeito, que é John. Vou pegar quem aqui, ó. Vou trazer o meu verbo principal para o presente, sua forma normal. Se é broke no passado, eu tenho que lembrar que o presente de broke é break. Então, did John break his leg last month? O John quebrou a perna dele no último mês? Na nossa negative form, nós temos sujeito, o auxiliar do simple past, que é didn't, o meu verbo principal, vai voltar para sua forma normal no presente, e o complemento. Example, Kate danced with John last night. A Kate dançou com o John ontem à noite. Ó, danced, regular. Kate, meu sujeito. Didn't é o meu auxiliar. Dance veio, né? Voltou para a minha forma normal e o meu complemento da frase, ok? Another example, look.
You wrote, olha só, you wrote a letter to Mary yesterday. Quer dizer que você escreveu uma carta para quem? Para Mary ontem. Então, meu verbo é wrote, é um verbo irregular, porque ele não terminou com ed. E you é o meu sujeito. O meu auxiliar negativo no passado, didn't. E o que vai acontecer com o meu verbo? Ele vai voltar para a sua forma normal, ele volta para o presente. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer esse verbo e saber que o presente de wrote é write, ok? A letter to Mary yesterday. Você não escreveu uma carta para Mary ontem. Observa que o verbo continua no passado, na hora da tradução dele, tá? Por quê? Porque eu já tenho o meu auxiliar que está me indicando que a minha frase está no passado e o meu também aqui, o meu advérbio, ok? Bom, eu tenho aqui alguns exemplos. Vamos lá. Faça a competição aí. Vamos. My sister to languages. My sister to languages. Eu vou usar speaked. Ou eu vou usar spoke. Quem conhece esse verbo? Quem lembrou? Passado de speak não é speaked terminado com ed. Passado de speak é spoke, ok? Então, spoke, porque ele é um verbo irregular. Que a minha irmã, ela fala 2 línguas. Ela falou 2 línguas no passado, ok? Did you well last night? Observe, eu tenho o verbo sleep. O passado de sleep, você acha que é sleeped? Nós já vimos. Ou slept? E aí? Ele é um verbo regular ou é um verbo irregular? Slept. Ok, right. Então, nós temos Did you sleep well? Né? Did you sleep well last night? Nesse caso, ele vai ficar sleep mesmo, porque aqui eu tenho uma forma interrogativa. Ele fica normal, só que o passado dele é slept, ok? Petition. Olha só, look. Phil broke his leg yesterday. Aquele mesmo exemplo. Vamos passar essa frase para a forma interrogativa. Olha só, eu te dei aqui 2 frases, ok? Qual das duas você acha que é a certa, que é right? Did Phil break his leg yesterday? Or did Phil broke his leg yesterday? Essa frase aqui na forma interrogativa. What do you think? O que você acha? Quem disse que é number 1 is correct. Did Phil break his leg yesterday? Phil quebrou a perna dele ontem. Interrogative form. Auxiliar, sujeito, break, no present, his leg yesterday, ok? Ok, guys. Bom, pessoal, that's all for today. Então, isso é tudo por hoje, tá bom? A gente vai, na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade sobre o past continuous, que ele tá junto com o simple past no nosso módulo 4, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa review, hein? And see you next class. Bye!